Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o William Godoy, convidando já o amigo rubro-negro para deixar esse like maroto aí que é muito importante aqui pra gente, cara. Deixa a sua curtida, não se esqueça de se inscrever no canal, amigo rubro-negro que ainda não está inscrito por aqui, aperta o botão vermelho de inscrever-se que vai aparecer na sua tela, eu acho que é aqui. Inscreva-se aí no canal, que é de uma grande ajuda e obrigado aí pela força de vocês. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe o OneFootball para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. É oportunidade para você assistir após cada partida do Flamengo, do Campeonato Brasileiro, os melhores momentos, vídeos em alta definição. Então você baixa o OneFootball, o link está na descrição do vídeo, é gratuito, tanto para Android, para iOS, para você ter o melhor aplicativo de futebol na palma da sua mão e saber de tudo o que acontece no mundo da bola. Notícias em tempo real, estatísticas, resultados em tempo real. Então baixa o OneFootball, você que curte futebol, você vai gostar. Galera, vamos falar sobre esse lateral direito uruguaio, Guilhermo Varela, ele que é lateral direito, começa a carreira no Peñarol, né, e desde muito cedo ele vai para a Europa, ele é contratado pelo Manchester United, passa pela categoria de base do Manchester United, é emprestado ao Real Madrid, passando também pela categoria de base, volta para o Manchester United e aí sim o Manchester vai o emprestando, ele faz até alguns jogos e tal. Vou falar para vocês como é esse jogador, a característica desse jogador e como está com informação, como está o andamento dessa possível negociação, enfim, vamos falar sobre isso. Acontece o seguinte, o Guilhermo Varela, ele foi contratado muito cedo, né? Ele era visto como uma promessa do futebol uruguaio, era um dos principais jogadores do Peñarol, logo cedo despertou interesse no futebol inglês do Manchester United. No Manchester United, até por características, lateral sul-americano, lateral europeu, a cultura ela é até um pouco diferente, então o Manchester deu rodagem pro cara, foi rodando bastante, passou pelo Real Madrid, aí volta pro Manchester United e tal. Se você olhar hoje a carreira do Varela, que vai chegar quase a 30 anos, pela ótica dos meus colegas uruguaios, jornalistas, pela ótica de quem acompanhava o futebol uruguaio, ele meio que cumpriu a expectativa, mas achavam, até por ele ter sido contratado por Manchester, rodar para o Real Madrid, que ele ia dar um passo um pouco mais à frente. Mas de todo modo, ele foi um cara que em 2018, e aí que eu abro um parênteses importante, se o Flamengo contrata o Varela em 2018, quando teve essa oportunidade, inclusive, que ele estava no Peñarol, e o Flamengo precisava, era aquela, vocês vão lembrar, Pará, Rodinei, ah não, aí o Pará joga mal, melhor o Rodinei joga mal, melhor Pará, vocês não vão lembrar dessa época, seria muito vantajoso. O Flamengo meio que chega um pouquinho que atrasado nessa questão do momento do atleta, tá? E o cara... no Maestro Tabárez, começa a dar oportunidades para ele. Era o momento de um novo estilo de jogo da seleção uruguaia. O Maestro Tabárez coloca o Varela pelo lado direito, o Laxalt pelo lado esquerdo. Inclusive depois o Laxalt vira um meia, vira mais ali um ponta trabalhando na seleção uruguaia. Mas era uma mudança que ia passar pela seleção do Uruguai feita por Oscar Tabárez. O Varela vai para a Copa do Mundo de 2018, ele inicia a Copa do Mundo, inclusive ele joga contra Arábia Saudita e Egito. O Uruguai fez 5 jogos, né, no grupo com Arábia Saudita, Egito, Rússia ele já não joga, se classifica para as oitavas de final, ele não joga, eliminando Portugal, e depois nas quartas de final, né, quando a França vence o Uruguai, o Muslera, um cocó gigante, um frangaço, dos maiores frangos também da história das Copas, enfim, o Uruguai foi eliminado nas quartas de final, e ele perde essa posição, dos 5 jogos ele joga as 2 primeiras, porque o Oscar Tabárez bota o zagueiro ali pelo lado direito, que é o Cáceres, né, conhecido Cáceres, jogou na zaga, jogou no Barcelona e tal, o Cáceres cabeludão lá, jogou lá pelo lado direito, então ele faz parte dessa geração uruguaia, né, mais famosa por Suárez, Cavani, tendo o Arrascaeta e tal. Mas aí o que acontece? Nos últimos anos, com esse novo trabalho do atual treinador, Diego Lopes, ele tem sido convocado, inclusive em alguns amistosos ele foi convocado, e aí que entra a parte do Flamengo, entra a parte do futebol russo, hoje que ele joga no Dinamo Kiev. O que acontece? O Varela, ele tá ali meio que disputando posição, existe uma grande possibilidade dele ir pra Copa do Mundo, sim, só que ele tá disputando posição porque naquele lado direito, o atual técnico da seleção uruguaia já colocou o Araújo, vocês conhecem, zagueiro, pra fazer aquele papel, tem o Cáceres, que faz aquele papel, Gonçalves, também é do futebol Peñarol, que também é do futebol uruguaio, do Peñarol, pra fazer aquilo, tem o Damian, do Getafe, que também trabalhou, já é um jogador mais experiente, né, 33, 34 anos, já jogou ali pelo lado direito. Então o Varela, se ele ficar jogando no futebol russo, no Dinamo de Kiev, ele não vai ficar jogando. Esse que tá. Então ele precisa ativar a sua cláusula de rescisão com a FIFA, tá todo mundo, né,
esses jogadores aí que vocês têm visto, que tem visto pro futebol brasileiro, o Yuri Alberto, o Lorena, enfim, o Ayrton Lucas, Pablo, pra ele poder retornar e ter uma possibilidade de jogar o Mundial do Catar. Porque existe uma possibilidade dele não ir se ele não jogar, óbvio, porque é uma posição que ele não é unânime hoje na seleção uruguaia, ele disputa a posição, foi convocado, fez até bons jogos recentes e tal, mas não, se ele não ativar essa cláusula, dificilmente ele jogar por outro clube, dificilmente ele vai pra Copa. Então tem uma questão ali profissional dele, né, pra ele conseguir sair então do futebol russo. Lá no futebol russo, no Dinamo de Kiev, ele era companheiro inclusive do Balbuena. O Balbuena era o zagueiro pelo lado direito e ele era esse lateral pelo lado direito. Recentemente, o que é curioso, ele até era o time do Dinamo de Kiev jogava em algumas com 3 zagueiros, e aí ele trabalhava como um ala pelo lado direito. Ele é um jogador que vai ter, né? Então a gente adianta. Novo Isla 2.0, aquelas coisas todas que tem. E é principalmente de quem não conhece o jogador, né? Não tem nada a ver com Isla, tá? Assim, não tem absolutamente nada a ver com Isla. Talvez a comparação com Isla venha do idioma, só que se bobear nem no idioma, porque ele tem ainda o sotaque do Rio Platense, né? Então é o seguinte, o Isla é um jogador de projeção no ataque, de ultrapassagem. Ele é um jogador que tem mais domínio de bola, mas não é essa flecha como era essa questão do Isla, né? De atacar o espaço. Ele já tem até um pouco mais de construção, eu acho que tem um domínio interessante. É um jogador que, assim, sabe sair em algumas situações com a bola. Curioso também que nesse trabalho do Dinamo de Kiev, em algumas oportunidades, ele trabalhava como um ala pelo lado esquerdo, e aí, por ser um destro, né? Ele já tinha uma condição bem diferente, ele trabalhava também pelo lado esquerdo. O mapa de calor dele, inclusive, vou colocar aí pra vocês, é bem interessante, porque a gente vê, né, o lado direito e o lado esquerdo praticamente, né, iguais, por causa que, de fato, ele também trabalhava pelo lado esquerdo, então tá ambientado a essa mudança de função, uma mudança diferente, né, de função. Uma outra questão, então, era trabalhar com 3 zagueiros, ele trabalhava como ala, mas também, periodicamente, trabalhava, né, com 4 defensores, algo um pouquinho mais tradicional, e esse lateral pelo lado direito. O que eu considero do Varela, principalmente da seleção uruguaia, onde eu acompanho mais, né, seja eliminatória, a Copa do Mundo, a gente lembra, Arábia, Egito, enfim. Eu acho que é um lateral equilibrado, tá? Eu acho que é um lateral equilibrado, onde a questão defensiva e ofensiva é difícil você apontar qual ele é o melhor. Eu acho que é um lateral equilibrado, é um lateral na média. Dentro do futebol do cenário mundial, ele tá na média, né? Não é nenhum espetacular e também não é nenhum pereba. Eu acho que ele tá dentro de uma média. Em 2018, eu acho que seria ainda melhor. Vejo naquela época, quando logo que ele foi lançado ali pra seleção, junto com o Saltos e tal, como eu falei, eu estava vivendo um momento melhor. De qualquer forma, fez excelentes amistosos agora com a seleção uruguaia, né? Deu para se destacar bastante pelo lado direito. Mas assim, eu acho que é um lateral equilibrado. Ele é um lateral bem equilibrado. Eu acho que não tem esse negócio de mais ofensivo, mais defensivo. Ele tá dentro da média do futebol mundial, vamos lá, um 6, né? Tá dentro da média do futebol mundial, o que é importante pro Flamengo. O Flamengo tem ali o Rodinei, o Mateuzinho praticamente não tem oportunidades com o Dorival. O Rodinei é aquela questão de ao longo dos anos, né, com muito altos e baixos. Agora ele vive um momento do alto, não se sabe quando ele vai viver um momento do baixo, mas para contratar vai precisar ativar essa cláusula e aí sim. E a informação que a gente tem sobre essa contratação, de fato ele foi oferecido ao Flamengo e o Flamengo meio que aprovou ali o negócio. O scout do Flamengo também tem essa necessidade. Só que fica muito claro, assim como todos os outros companheiros, né, companheiros dele, o Balbuena, inclusive outros do futebol russo, para vir ao Flamengo, ele precisa ativar essa cláusula. Não ativando essa cláusula, o Flamengo não vai ter negociação nenhuma com o Varela. Então precisa dele, do empresário dele, ativar essa cláusula na FIFA para ser dispensado, ter que criar esse ato no contrato para jogar em uma outra praça, no caso, vir para o Brasil jogar no Flamengo. Beleza, galera? Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abração, tchau, tchau.